No jantar em família, minha irmã se levantou e disse: "Você não é mais da família." Sorri e aceitei. Eles achavam que eu era a ovelha negra da família. Simples, calada, invisível. Mas esqueceram de um detalhe. A conta bancária que todos usavam era alimentada por mim. Naquela noite, cancelei tudo. Meu nome é Carolina, tenho 34 anos e sempre fui a filha sem graça da família Almeida. Desde pequena, eu era a que não chamava a atenção, sem a beleza estonteante da minha irmã Camila, 2 anos mais nova, ou o carisma do meu irmão Rodrigo, o caçula adorado. Eu era a que passava despercebida nas fotos de família, aquela de quem ninguém lembrava de perguntar sobre o trabalho ou sobre como andava a vida. Enquanto crescia, meus pais investiram tudo em meus irmãos. Camila ganhou tratamento ortodôntico completo, aulas de balé, viagens internacionais para aprimorar o inglês. Rodrigo teve direito à escolinha de futebol particular, curso de oratória, notebook de última geração para os estudos. Para mim, sempre sobrava o básico, ou o "depois vemos isso." Aprendi cedo que precisaria conquistar minhas coisas sozinha. Com 18 anos, entrei na faculdade pública de administração. Ninguém apareceu na minha formatura. Coincidiu com uma apresentação de dança de Camila. Naquela noite, engoli as lágrimas e prometi para mim mesma. Um dia, eles perceberiam meu valor. Não pelo que eu aparentava ser, mas pelo que eu realmente era. E assim começou minha jornada silenciosa. Enquanto Camila mudava de emprego a cada 6 meses por não se sentir realizada e Rodrigo tentava empreender com o dinheiro dos meus pais, eu trabalhava incansavelmente. Comecei como estagiária em uma empresa de tecnologia, aceitando qualquer hora extra, qualquer projeto adicional. Dormia pouco, estudava muito, economizava cada centavo. Quando completei 25 anos, já era gerente de projetos. Aos 28, diretora de operações. Aos 30, fui convidada para a sociedade em uma startup de soluções financeiras. Nosso app de gestão patrimonial decolou, e em 2 anos, tínhamos mais de 1 milhão de usuários. Uma multinacional nos comprou. E de repente, sem alarde, sem ostentação, eu me tornei milionária. Ninguém na minha família sabia. Não por segredo, mas porque ninguém perguntava. Nas reuniões familiares, enquanto todos comentavam sobre o novo carro de Rodrigo, financiado pelos meus pais, ou as férias de Camila em Paris, também bancadas por eles, eu apenas sorria discretamente com minha roupa simples, meu carro modesto, meu apartamento funcional. Por fora, a mesma Carol de sempre. Por dentro, uma mulher que tinha conquistado mais do que todos eles juntos. Foi na pandemia que tudo começou a mudar. Meu pai perdeu o emprego na construtora onde trabalhou por 30 anos. Minha mãe, sempre dona de casa, entrou em desespero. O salão de beleza que minha irmã tentou abrir faliu em 3 meses. O restaurante onde meu irmão investiu todas as economias não resistiu ao lockdown. Numa noite de março de 2020, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando, desesperada. "Carol, não sei o que fazer. Estamos com todas as contas atrasadas e o banco está ameaçando tomar a casa." Ela soluçava ao telefone, a voz embargada. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, eram minha família. "Quanto vocês precisam, mãe?" Quando ela mencionou o valor, percebi que era apenas o começo de uma longa crise. No dia seguinte, transferi o dinheiro e criei uma conta conjunta familiar. Expliquei que era uma forma de organização financeira. Para tempos difíceis, que eu colocaria um valor fixo todo mês para ajudar nas despesas básicas. "Mas como você tem esse dinheiro, filha? Você trabalha naquela empresinha de computador, não é?" perguntou minha mãe, genuinamente confusa. Engoli seco. "Tenho minhas economias, mãe. E a empresinha vai bem." Foi assim que, sem grandes explicações, tornei-me a provedora silenciosa da família Almeida. Todo mês depositava o suficiente para cobrir aluguel, contas, mercado, plano de saúde e até algumas regalias. Eles pensavam que a conta era uma espécie de fundo emergencial, criado pelo meu pai antes da crise, e que eu apenas ajudava com uma pequena parte. Ninguém questionou muito. Dinheiro entrando, problemas resolvidos. Durante os 2 anos seguintes, observei uma transformação nos gastos da minha família. O que começou como uma ajuda para necessidades básicas, logo se transformou em uma porta aberta para excessos. Camila voltou a fazer tratamentos estéticos caríssimos. Rodrigo comprou um carro novo, alegando que precisava para procurar emprego. Meus pais reformaram a cozinha inteira, porque mereciam um pouco de conforto depois de tanto sofrimento. Enquanto isso, nas reuniões familiares, continuava sendo a mesma Carol invisível. Ninguém perguntava sobre meu trabalho ou minha vida. As conversas giravam em torno das conquistas dos meus irmãos. Conquistas financiadas pelo meu dinheiro sem que eles soubessem. "Nossa, Carol, você devia investir mais em você mesma", disse Camila certa vez, olhando para minhas unhas sem esmalte. "Um tratamento de beleza faria maravilhas."
Posso te indicar minha esteticista. Sorri educadamente. Estou bem assim, obrigada. É por isso que você não encontra ninguém. Homem nenhum gosta de mulher desleixada. Ela completou, como se estivesse me fazendo um favor com aquele conselho. Vi minha mãe concordando discretamente com a cabeça. Meu pai fingiu não ouvir, concentrado no celular. Rodrigo soltou uma risadinha. Você devia ouvir sua irmã, Carol. Ela só quer seu bem. Minha mãe finalmente disse, como se eu fosse uma adolescente rebelde e não uma mulher adulta de 34 anos. Respirei fundo. Cada um vive do jeito que escolheu, não é? Esse é o problema, rebateu Camila. Você escolheu essa vidinha medíocre. Trabalho-casa, casa-trabalho, sem ambição, sem sonhos. Dá pena. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Pena? Eles sentiam pena de mim? Eu que sustentava silenciosamente toda aquela estrutura de aparências? Mas engoli a resposta, como sempre fazia. Mudei de assunto e logo fui esquecida novamente na conversa. As situações de desrespeito foram se acumulando. Em um aniversário do meu pai, todos deram presentes caros, com o dinheiro que eu depositava. Eu dei um livro que ele sempre quis, comprado com meu próprio dinheiro, fora da conta conjunta. Ele mal agradeceu, colocando o livro de lado para admirar o relógio que Rodrigo tinha dado. Em outro momento, durante um almoço de domingo, ouvi minha mãe cochichando na cozinha com minha tia. A Carol é um doce de pessoa, mas tão sem sal. Não sei onde erramos com ela. Camila e Rodrigo são tão vivos, tão cheios de presença. Ela parece sempre invisível. Minha tia respondeu em tom de consolo. Mas ela parece bem resolvida com essa vida simples que leva. Nem todo mundo nasceu para brilhar, né? Senti meus olhos marejarem, mas respirei fundo. Aquilo não era novidade para mim. Sempre fui a filha que não brilhava, a que não merecia atenção especial. A gota d'água veio 6 meses atrás, quando percebi que os gastos na conta conjunta haviam duplicado. Ao verificar o extrato, descobri compras absurdas. Uma viagem para Cancún em nome de Camila e seu namorado. Um investimento em criptomoedas feito por Rodrigo. Móveis novos para a sala dos meus pais. Decidi que era hora de uma conversa franca. Marquei um jantar em família, algo raro, já que normalmente era ignorada quando sugeria encontros. Desta vez, para minha surpresa, todos confirmaram presença. Mal sabia eu que eles tinham outros planos para aquela noite. Escolhi um restaurante simples, mas aconchegante. Nada muito caro ou pretensioso. Apenas um lugar onde pudéssemos conversar sem distrações. Cheguei pontualmente às 20 horas. Como sempre. E como sempre, esperei por quase 1 hora até que todos chegassem. Nossa, que lugar diferente, comentou Camila ao entrar, olhando em volta com uma expressão de leve desprezo. Não tinha nada mais. Você sabe. Elegante? Sorri educadamente. Achei que seria um bom lugar para conversarmos. Típico da Carol. Escolher algo assim, sussurrou Rodrigo para minha irmã, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Sempre na economia. Fingi não perceber a alfinetada e seguimos para a mesa. Depois de feitos os pedidos, respirei fundo e comecei a falar sobre o motivo daquele jantar. Queria conversar sobre a conta conjunta da família. Comecei calmamente. Percebi que os gastos aumentaram muito nos últimos meses e mal pude completar a frase. Meu pai me interrompeu. Ah, isso é problema meu e da sua mãe, Carol. Não se preocupe com isso. Na verdade, pai, eu me preocupo sim. Porque foi quando notei um olhar estranho trocado entre meus familiares. Um silêncio incômodo se instalou. E percebi que algo estava errado. Muito errado. Camila pigarreou e ajeitou o cabelo. Seu tique nervoso desde a adolescência. Na verdade, Carol, já que você tocou no assunto de família, nós queríamos conversar com você também. Meu coração acelerou. Será que eles tinham descoberto? Será que finalmente alguém havia investigado a origem daquele dinheiro misterioso que entrava todo mês? Minha irmã continuou, com aquele sorriso forçado que ela sempre usava quando queria parecer simpática sem realmente ser. Nós temos conversado bastante. Sobre você. Sobre mim? Perguntei, sentindo meu estômago se contrair. Sim, ela prosseguiu, lançando um olhar rápido para meus pais, que permaneciam em silêncio, olhando para seus pratos. Sentimos que você está, como posso dizer, desenquadrada. Desenquadrada? Repeti, tentando entender onde aquela conversa iria parar. Veja bem, Carol. Rodrigo interrompeu, assumindo seu tom de empresário que nunca conseguiu ser bem-sucedido. Nossa família tem uma certa imagem a zelar. Estamos todos tentando reconstruir nossas vidas após tempos difíceis. E cada um tem seu papel nisso. Olhei para ele, incrédula. E qual seria o meu papel nisso tudo? Foi quando Camila soltou a bomba. Esse é o problema, Carol. Você não tem um papel. Você é, como posso dizer, um peso morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meus pais, esperando alguma defesa, alguma palavra de desaprovação pelo que acabara de ouvir. Nada. Minha mãe mantinha os olhos baixos, e meu pai fingia estar concentrado em cortar um pedaço de carne.
Um peso morto? Repeti, a voz falhando ligeiramente. Não seja dramática. Camila revirou os olhos. Olhe para você mesma. 34 anos, solteira, sem vida social, roupas antiquadas, um trabalho medíocre. Você não evoluiu. Parece que parou, no tempo enquanto todos nós seguimos em frente. Senti meu rosto queimar. Aquelas palavras doíam mais do que qualquer tapa físico. E o que isso tem a ver com a conta conjunta? Consegui perguntar, mantendo a voz o mais controlada possível. Foi quando minha irmã se levantou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se ligeiramente na minha direção. Seus olhos fixos nos meus, ela disse com uma frieza que nunca vou esquecer. Nós conversamos. E achamos melhor você seguir sua vida. Você não faz mais parte da família. O restaurante continuava com seu burburinho habitual, garçons passavam, talheres tilintavam contra pratos. Mas para mim, tudo havia silenciado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento exato. Olhei ao redor da mesa. Rodrigo mantinha um sorriso de canto, como se aprovasse cada palavra dita por Camila. Minha mãe ainda não me encarava, mas seus dedos nervosos dobravam e desdobravam o guardanapo de pano. Meu pai, sempre o patriarca, o homem forte da família, apenas suspirou e disse baixinho: "É melhor assim, filha. Você nunca realmente se encaixou." Aquelas palavras vindas dele foram a estocada final. Senti algo se quebrar dentro de mim, não de tristeza, mas como um vidro estilhaçando. Claro, definitivo, irreparável. O mais surpreendente para mim mesma foi minha reação. Não chorei, não gritei, não implorei por explicações ou por uma chance de me defender. Apenas sorri. Um sorriso calmo, quase sereno, que pareceu desconcertá-los mais do que qualquer reação emotiva teria feito. Entendo. Respondi finalmente, dobrando meu guardanapo e colocando-o sobre a mesa. Se é assim que vocês se sentem, respeito a decisão. Camila pareceu momentaneamente confusa com minha aceitação pacífica. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, uma cena. Rodrigo franziu o senho, desconfiado da minha reação contida. Então, você aceita? Minha mãe finalmente encontrou sua voz, parecendo genuinamente surpresa. Se é o que todos querem, quem sou eu para discordar? Respondi, ainda mantendo aquele sorriso enigmático. Afinal, vocês mesmos disseram. Nunca me encaixei realmente. Chamei o garçom, paguei minha parte da conta e me levantei. Olhei uma última vez para aqueles rostos familiares que naquele momento pareciam pertencer a completos estranhos. Tenham uma boa vida, disse simplesmente. E saí. O ar frio da noite me atingiu quando deixei o restaurante. Mas em vez de me sentir destruída, senti uma estranha libertação. Durante toda a vida busquei a aprovação daquela família, me diminuí para não ofuscar meus irmãos, me calei diante de insultos velados. E agora, ironicamente, eram eles que me libertavam daquelas correntes invisíveis. Entrei no meu carro, um modelo básico que escondia perfeitamente o fato de que eu poderia comprar a concessionária inteira, se quisesse. E dirigi até meu apartamento. Não era um lugar luxuoso, mas era aconchegante e bem localizado. Um refúgio que refletia quem eu realmente era. Discreta por fora, rica em possibilidades por dentro. Sentei-me em meu sofá e liguei meu notebook. Acessei minha conta bancária e olhei para o saldo. 8 dígitos que nunca fizeram diferença. Para minha família, porque eles nunca souberam que existiam. Com alguns cliques, acessei a conta conjunta que sustentava o estilo de vida deles há mais de 2 anos. Foi surpreendentemente fácil. Alguns cliques, uma senha, uma confirmação. Cancelei todos os cartões vinculados à conta, bloqueei todos os débitos automáticos e transferi o saldo restante para minha conta pessoal. O sistema me perguntou se eu tinha certeza. E pela primeira vez em muito tempo, não hesitei. Sim, tenho certeza. Fechei o notebook e olhei pela janela. A cidade estava iluminada lá fora, milhares de luzes brilhando na escuridão. Peguei meu celular e desliguei as notificações. Sabia que era apenas questão de tempo até que os telefonemas desesperados começassem. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Sem o peso de carregar uma família que nunca me valorizou. Sem a angústia de ser invisível para as pessoas que deveriam me enxergar primeiro. Sem a dor de amar quem só sabia julgar. Como previsto, no dia seguinte meu celular já mostrava 12 chamadas perdidas. 7 de minha mãe, 3 de Rodrigo, 2 de Camila. Nenhuma mensagem de texto, o que era típico deles. Preferiam o drama imediato de uma ligação a uma comunicação escrita que pudesse ser guardada como prova. Não retornei nenhuma chamada. Segui minha rotina normalmente, fui trabalhar, almocei com colegas, voltei para casa. Apenas no final do dia, quando o número de chamadas perdidas já passava de 20, decidi atender quando o nome da minha mãe apareceu na tela novamente. Alô, respondi, sem emoção na voz. Carol, graças a Deus você atendeu, minha mãe falava. Apressadamente, quase sem respirar. Aconteceu algo terrível. A conta, filha, a conta conjunta. Não conseguimos acessar.
Os cartões foram bloqueados, não tem dinheiro, o aluguel não foi pago. Seu pai está desesperado. Mantive o silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo seus soluços do outro lado da linha. Carol, você está aí? Estou, mãe. Você sabe de alguma coisa? Você consegue entrar na conta? Precisamos resolver isso urgente. O gerente do banco disse que os cartões foram cancelados ontem à noite e... Eu cancelei, mãe. Interrompi, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Silêncio do outro lado. O quê? O que você disse? Ela finalmente perguntou, a voz embargada. Eu disse que fui eu quem cancelou os cartões e encerrou a conta. Mas por quê? Como você pôde fazer isso? Você não tinha autorização para... Tinha sim, mãe. Interrompi novamente. A conta era minha. O dinheiro era meu. Outro silêncio. Este mais longo e pesado. Do que você está falando? Ela perguntou. A voz agora um sussurro incrédulo. Aquela conta que vocês usavam há mais de 2 anos? O dinheiro que aparecia misteriosamente todo mês, que pagava o aluguel, as contas, o plano de saúde, as viagens de Camila, os investimentos fracassados de Rodrigo? Era tudo meu, ela ofegou do outro lado da linha. Isso não é possível. Você não teria como. Tenho muito mais do que vocês imaginam, mãe. Sempre tive. Enquanto vocês estavam ocupados demais me julgando por ser simples e sem graça, eu construí a minha vida, minha carreira, meu patrimônio. Sem alarde, sem precisar que ninguém notasse. Carol, eu não entendo. Você está dizendo que... Estou dizendo que aquela empresinha de computador me tornou milionária. Que enquanto vocês compravam roupas de marca com o meu dinheiro, eu usava roupas simples por escolha, não por necessidade. Que enquanto vocês reformavam a casa com o meu dinheiro, eu morava num apartamento modesto porque gosto de praticidade. Ouvi. Um soluço abafado. E agora você decide cortar tudo assim sem aviso? Por causa de uma discussão boba no jantar? Senti uma risada irônica escapar dos meus lábios. Boba? Você chama de discussão boba o momento em que seus filhos me expulsaram da família com sua aprovação silenciosa? Você acha bobo o fato de meu próprio pai dizer que eu nunca me encaixei? Ah, filha, você está exagerando. Camila. É explosiva. Você sabe como ela é. E seu pai só quis dizer que você sempre foi diferente. Não, mãe. Não tente minimizar o que aconteceu. Durante toda a minha vida, eu fui a filha invisível. A que nunca recebia atenção. A que tinha que se virar sozinha. Eu aceitei isso, mas quando vocês me disseram que eu não fazia mais parte da família, bem, apenas respeitei a decisão de vocês. Mas Carol, família é para sempre. A gente briga, a gente discute, mas continuamos sendo família. Não, foi o que vocês disseram ontem. E sabe o que é interessante? Durante anos, eu me senti culpada por não ser o que vocês esperavam, por não ser bonita e extrovertida como Camila, por não ser carismática como Rodrigo. Eu tentei compensar, isso sendo útil, ajudando financeiramente quando vocês precisaram. E mesmo assim, não foi suficiente. Ouvi vozes ao fundo. Meu pai e provavelmente meus irmãos, discutindo, tentando ouvir a conversa. Carol, por favor, minha mãe implorou. Vamos conversar pessoalmente. Venha até aqui. Vamos resolver isso como família. Não existe mais família. Mãe, vocês deixaram isso muito claro ontem. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar o aluguel? As contas? Senti um aperto no peito ao perceber que a preocupação dela não era ter me magoado, mas sim como sobreviveriam sem meu dinheiro. Façam como eu sempre fiz. Trabalhem, economizem, construam a própria vida. Eu acreditei em vocês quando disseram que não me queriam mais. Agora acreditem em mim quando digo que não quero mais ajudar. Desliguei o telefone antes que pudesse ouvir mais súplicas. Nos dias que se seguiram, as ligações continuaram. Mensagens começaram a chegar, primeiro de minha mãe, depois de Rodrigo, finalmente até de Camila. Todas com o mesmo tom desesperado, todas evitando assumir responsabilidade pelo que havia acontecido. Filha, por favor, reconsidere. Seu pai está passando mal de preocupação. Carol, vamos conversar como adultos. Aquilo foi um mal-entendido. Mana, desculpa se fui dura com você. Você sabe que te amo, né? Não respondi a nenhuma delas. Não por vingança, mas porque finalmente havia entendido. Aquele amor era condicional. Eles me queriam de volta não pela pessoa que eu era, mas pelo dinheiro que eu representava. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada no escritório. Rodrigo apareceu, visivelmente desconfortável por estar ali, olhando em volta como se estivesse pisando em território desconhecido. Senhorita Carolina, seu irmão está aqui, anunciou minha secretária, com uma expressão que denunciava que ela já sabia de toda a história. Pode mandá-lo entrar, respondi, mantendo a compostura profissional. Rodrigo entrou, hesitante. Pela primeira vez, ele via meu escritório. Amplo, elegante, com vista para a cidade. Ele viu meu nome na porta com o título de diretora executiva. Viu os prêmios de inovação nas paredes,
as fotos com personalidades importantes do setor. Vi seus olhos se arregalarem ao perceber que sua irmã, sem graça, comandava um império. Carol, isso tudo é seu? Ele perguntou, parecendo genuinamente impressionado. Sim, Rodrigo. Isso tudo é meu. O que posso fazer por você? Ele engoliu, em seco. Claramente não esperando aquela recepção fria. Vim para tentar entender o que está acontecendo. Começou, sentando-se na cadeira à frente da minha mesa. A conta, o dinheiro, todo esse tempo era você? Assenti, sem dizer nada. Mas como? Por quê? Por que você nunca contou? Alguém perguntou? Respondi simplesmente. Alguma vez em todos esses anos, alguém da família quis realmente saber o que eu fazia, como eu vivia, quem eu era. Ele baixou os olhos, sem resposta. Vocês já tinham criado uma imagem minha. A irmã sem graça, sem ambição, sem vida. Era mais fácil me encaixar nessa caixinha do que admitir que talvez não me conhecessem de verdade. Mas você poderia ter dito, poderia ter mostrado. Para quê, Rodrigo? Para mudar a dinâmica? Para vocês gostarem de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou? Ele sacudiu a cabeça, parecendo confuso. Não é assim, Carol. Nós gostamos de você? Não. Foi o que pareceu naquele jantar. Você não faz mais parte da família, lembra? Ele passou a mão pelos cabelos, desconfortável. Camila exagerou. Você sabe como ela é dramática. Ninguém levou aquilo a sério. Vocês levaram a sério o suficiente para me expulsar da mesa. Para concordar com ela. Para me deixar ir embora. Sem uma palavra de defesa. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. O que você quer, Carol? Quer que imploremos? Que nos humilhemos? É isso? Olhei para meu irmão caçula. Aquele menino que sempre foi o favorito, o protegido, o especial, agora sentado à minha frente parecia pequeno, frágil, perdido. Não, quero nada, Rodrigo. Esse é o ponto. Pela primeira vez na vida, não estou esperando nada de vocês. Não estou tentando provar meu valor. Não estou buscando aprovação. Estou simplesmente vivendo minha vida, como vocês sugeriram que eu fizesse. Mas... e a família? E nossos pais? O que tem eles? Eles estão desesperados, Carol. O aluguel venceu, as contas estão acumulando, o cartão de crédito foi bloqueado. E? Como assim? São nossos pais? Sim, são nossos pais. Os mesmos que passaram a vida inteira favorecendo você e Camila. Os mesmos que nunca me defenderam quando fui humilhada. Os mesmos que concordaram silenciosamente quando fui expulsa da família. Por que eu deveria continuar sustentando-os? Ele engoliu em seco, sem argumentos. O que vocês querem de mim, Rodrigo? Querem que eu volte a depositar dinheiro numa conta para vocês gastarem? Querem que eu finja que nada aconteceu? Que eu continue sendo a invisível, a irmã sem graça, que agora é útil porque tem dinheiro? Não é assim. É exatamente assim. Interrompi, levantando a voz pela primeira vez. Vocês me quiseram fora quando achavam que eu não servia para nada. Agora que descobriram que meu dinheiro faz falta, de repente sou importante de novo? Vi os olhos dele se encherem de lágrimas, talvez de vergonha, talvez de frustração por não conseguir me manipular. O que você quer que eu diga para eles? Ele perguntou finalmente, derrotado. A verdade, Rodrigo. Diga que eu finalmente entendi meu lugar, ou a falta dele, nessa família. Diga que respeito a decisão de vocês de seguirem sem mim e... espero que respeitem a minha de seguir sem vocês. Ele se levantou parecendo 20 anos mais velho do que quando entrou. Isso é definitivo, então? Você vai mesmo abandonar a família? Sorri tristemente. Não, Rodrigo. A família me abandonou. Eu só estou aceitando isso. Ele saiu sem dizer mais nada. E senti um misto de dor e alívio. Era o fim de um capítulo da minha vida. Um capítulo longo demais. Doloroso demais. Nas semanas que se seguiram, soube por conhecidos em comum que meus pais tiveram que vender o carro para pagar dívidas. Que Camila começou finalmente a trabalhar como recepcionista em uma clínica. Que Rodrigo estava mandando currículos pela primeira vez na vida. Parte de mim sentia pena. Outra parte, a mais forte, sabia que essa era exatamente a lição que eles precisavam aprender. A vida não é só aparências. E valor não se mede pelo que se mostra, mas pelo que se é. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante. Soube por uma antiga amiga do bairro que meus pais tiveram que se mudar para um apartamento menor. Camila perdeu o emprego na clínica por faltar demais. Rodrigo conseguiu um trabalho como vendedor numa loja de eletrônicos. Ironicamente, vendendo produtos do tipo que minha empresa desenvolvia software. Uma tarde, cruzei com Camila num shopping. Ela me viu, hesitou, fez menção de se aproximar. Nossos olhares se encontraram por um instante. Eu sorri educadamente, como faria para qualquer conhecida distante. E segui meu caminho. Não havia mais raiva, nem dor. Apenas a certeza de que algumas pontes, uma vez quebradas, não devem ser reconstruídas. Meus pais envelheceram sem me conhecer de verdade. Meus irmãos seguiram suas vidas sem entender a lição. Eu floresci na minha solidão escolhida, cercada de pessoas que me valorizavam pelo que sou, não pelo que tenho ou aparento ter. Aprendi que família não é necessariamente aquela em que
Nascemos, mas aquela que nos aceita como somos, e que às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa que podemos dar. Hoje, olho para trás sem arrependimentos. Aquele jantar em família, onde fui expulsa da mesa e da vida deles, foi, na verdade, o momento em que finalmente me libertei. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o quanto já se tem. E quanto àqueles que me rejeitaram? Espero que tenham aprendido algo. Não por vingança, mas porque toda história tem uma lição. A minha foi: nunca julgue um livro pela capa, especialmente quando é esse livro que está pagando suas contas. Você já sentiu que sua simplicidade foi confundida com fraqueza? Compartilhe sua história.